Excelentíssima Senhora, Presidente da Academia Mato Grossense de Letras, Marília Beatriz Figueiredo Leite. Excelentíssima Senhora, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, Elizabeth Madureira Siqueira. Excelentíssima Senhora, Reitora da UFMT, minha ex-aluna Miriam Serra. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Allan Kardec Benítez, representando a Assembleia Legislativa. Excelentíssimo Senhor Prefeito da cidade de Cuiabá, aqui representado pelo Senhor Júnior Leite. Autoridades presentes, familiares do empossado. Senhor Aclise de Matos. Aclise, não tem? Aclise de Matos, filho de Dona Páscoa Iê, instrumentista, poeta, professor, músico, aglutinador, participante e inspirador de muitos movimentos culturais, musicais, literários e de muitas publicações. A Revista Bote, a Fagulha, a Estação. Pois é, Aclise, Inho para a família. Inho. Aclise nasceu em Cuiabá em dezembro de 1958. Seu pai, Gabriel Francisco de Matos Neto, era do Banco do Brasil, carteira agrícola, e viajava Mato Grosso inteiro da época, e em algumas viagens a Aclise o acompanhava. Sua mãe, Páscoa Vitorino de Matos, é mineira de Lavras, tendo conhecido seu pai quando ele estudava nessa cidade. Como os seus olhos têm mãos, as suas mãos têm 10 olhos zelosos. Nada é tão mãe, depois da mãe, do que a sombra da mangueira. Passou 2 anos da infância fugaz em São Paulo, onde seu pai foi trabalhar, retornando com a Revolução de 64, com a família, sua mãe e seus 2 irmãos, Gabriel e Ângelo. Aprendeu a ler antes de ir para a escola, através de gibis e placas de rua. Rua Ricardo Franco de Almeida Serra, apelido Rua do Meio. E feliz coincidência, o patrono da cadeira número 3, que é Aclise de Matos, passará a ocupar a partir desta noite. Rua Pedro Celestino, apelido Rua de Cima. Rua Barão de Melgaço, conhecida como Rua do Campo, esta onde estamos, onde se encontra a Casa Barão de Melgaço, onde morou o almirante Augusto João Manuel Leverger, o Barão de Melgaço, o Bretão de Cuiabá. Quando chegou à classe de alfabetização, leu o livro do ano inteiro no primeiro dia de aula. Nessa pré-escolinha teve muita história, com a professora Dona Juvelina Malheiros. A filha dela está presente. Algumas já estão em poemas, outras ainda não, como a do papagaio que a professora tinha e dava a lição inteira do beabá. Na infância, muito quintal, árvore, bola, beira de rio, não havia TV. Brincadeiras de rua, gibis, Monteiro Lobato. Desenhava e inventava programas de rádio. ZYC 5, Rádio A Voz do Oeste. Brincava de trocar as letras das músicas, inventando novas. A poesia começa, pelo menos seriamente, e não mais como brincadeira, quando a escola ficou mista e teve as aulas de poética com a professora Alaide Ador. Aprendia violão, piano, jogava vôlei, tocava saxofone na banda do Cefete e bailinho na casa dos colegas. Cuiabá não tinha quase nada, mas era tudo muito interessante. Estou morrendo de inveja dessa frase, que é dele, né? Cuiabá não tinha quase nada, mas era tudo tão interessante. Começou a compor músicas e vence os 2 primeiros festivais da canção do Cefete, em 74 e 75. Alguns poemas do livro Assalto à Mão Armada são dessa época. Morava na beira do rio Cuxipó. A cheia de 74 deixou os ilhados. Enquanto tudo parecia bem nas músicas,
A participação em conjuntos, concursos de poemas era desastrosa, até que o jurado amigo lhe emprestou um livrinho, Como Fazer Versos. O mistério das métricas se esclarecia. Na poesia, a paixão era por Castro Alves, Camões e os compositores, Noel Rosa, Chico Buarque, Caetano e Gil. Em 76, vai estudar em São Paulo o 3º ano do ensino médio. Páginas viradas, choque cultural. Adorava as aulas de literatura e redação, mas pensava em fazer o vestibular para a música. São Paulo teve um dos anos mais frios, 76, e o matogrossense penava com tanto frio. Risco de tanguir. Para quem não sabe, é quando faz tanto frio, que o sangue congela e para de correr nas veias. Ele escreveu: não posso mais andar nas praças frias de São Paulo. As ruas estão sujas de cansaço e tristeza. Vários poemas desta época estão no livro Assalto à Mão Armada, como os poemas da Revolução Industrial, pelas quais o Bonfá de Marrom é encantado. O colégio ia fazer uma antologia com a redação dos alunos, e entre centenas ele teve 7 textos escolhidos para essa antologia. A maioria poemas, por preguiça. Menos é mais. Fazia redações em versos para não ter que escrever até o fim da linha. 20 linhas? Ok, saiu um poema. O striptease, o poema Striptease, também publicado no Assalto à Mão Armada, foi feito em sala de aula. Um pedacinho dele. Eu vi uma moça um dia, estereofônica, com lacinho de fita cassete nos cabelos e camisão sisudo sobre o corpo risonho, e saias curtas e pernas grossas. Papai não gosta. Só que a escola decidiu recolher e destruir a antologia, jogar fora, sei lá, porque tinha muitos textos perigosos para a escola e para os tempos. Plena ditadura, repressão e ainda alunos tratando de temas polêmicos. Pronto, já começou censurado junto com seus colegas. A seguir, Rio de Janeiro, cursar música na UFRJ. Mas a faculdade, no centro do Rio, fora do campus do Fundão, tinha um ar assim meio de colégio. Acabou decidindo fazer outro vestibular, administração na PUC, já que não podia cursar 2 na UFMT. Para sua sorte, o primeiro ano era uma turma comum com comunicação social. Pronto, encontrou a sua tribo. Editar revistinhas, publicar artigos, participar de várias revistas no campus da PUC-RJ. Uma delas era a Poetagem, só com poemas. Começou enviando poemas e acabou sendo editor, juntamente com Carlos Pousa e Eduardo Cac. No número 7, ia lançar o manifesto da poesia pornô. Não acredito nisso, verdade? Tá? Então, no número 7, ele ia lançar o manifesto da poesia pornô, com participação de Cairo Trindade, Leila Nicolas, Tanucci Cardoso, Mano Melo, Denise Trindade. De novo, a universidade censurou a revista e ela parou de sair. Já estava na gráfica e as máquinas pararam. Teve também a revista Proposta, com Sidney Nolasco, Adriana Rezende e muita gente da área de jornalismo. Pela Proposta, teve o privilégio de entrevistar o Carlos Drummond de Andrade. Eles queriam se sentir assim como um Pasquim, né? A entrevista foi por escrito, mas como ele morava perto do apartamento do poeta, ele é que acabou com a tarefa, a honrosa tarefa de falar com ele, levar as perguntas, buscar a resposta. Pode-se imaginar a felicidade. Inveja poética. Em 1982, o encontro formado em administração na PUC, tendo abandonado a faculdade de música, trabalhando numa empresa multinacional, escrevendo e compondo música e tocando na noite como peça original, com seus amigos e outros, com seus irmãos e outros amigos do Rio de Janeiro. Tocaram em Cuiabá. Em Cuiabá, o show foi no Teatro da Universidade, no dia da posse de Tancredo Neves, que, como todos sabem, não aconteceu.
nesse ano também saiu O Assalto à Mão Amada. Que livro é esse que ele cometeu com seu irmão e parceiro Gabriel Chico de Matos? Versos ilustrados ou imagens versificadas, versejadas, versadas? Um livro para ler e reler. Afinal, ler é para principiantes. Acredito cada vez mais nisso enquanto releio a Clícia, encontrando poesia cada vez que procuro alguma coisa nos bolsos do seu paletó. Como me lembrarei destes dias em que me apartei do mundo para reler e reemocionar com sua poesia? Ou será um mergulho no cerne do mundo, guiado por este ladrão do fogo, como diria Rimbaud, seu irmão? Livro inclassificável, cheio de liberdades e ousadias, gráficas e conceituais, sentimentais. Conforme os seus olhos olham a lua, é bem provável que Neil Armstrong tenha pousado na pupila sua. Lá estão os poemas industriais, Cruz, Pranto por São Paulo, Pranto pelos estragos da mineração em Minas Gerais, onde ouro, ferro, febre houve, resta um buraco aberto no coração do Brasil. Minas Gerais partiu no último cargueiro, ferro e ouro, e fé em Deus. Adeus. Nesse livro, ele faz álbuns de retratos poéticos. Como não se ensimismar com o retrato da mãe, com a foto do tio distante? Tem os bigodes empoeirados como malas viajadas naquelas antigas estradas. E que, como um espécime exótico, chegou um dia no pórtico da casa. E o retrato da casa, o seu riso de janelas, os seus bons dias da porta para a rua e os boa tardes de volta. A casa é viva e não morta, e a vida que a parasita não a enfraquece, é bonita. E o bebê, um brinquedo entre brinquedos, um açúcar no saleiro, seus olhos procuram tudo, a ave que cai de ninho. O casal de marginais, a Bonnie e Clyde, que protagoniza o poema Assalto à Mão Amada, que dá nome ao livro, é aí onde a Clícia erotiza. É isso aí, coxuda minha. Vamos, com a sua ajuda se seguindo, vamos, tecendo planos e trepando. De repente, o lirismo da nossa Cuiabá antiga numa serenata. Vamos lá, maninhos, todos de goela afiada. Primeiro um samba canção, depois um rock, um Roberto, e para fechar um baião. A Clícia, esqueceste os Beatles, distraído. Obrigado, Manuel Bandeira. Né? Um dos últimos poemas faz parte das Soesias. A Clícia, esse negócio é muito pesado que você escreveu. Há certos dias em que o desespero chega de todos os cantos do planeta. Um quarto não tem conforto, um conforto não tem calor. São os dias em que choveu demais e a água levou o amor. Poxa, você dedicou esse poema a Drummond, mas eu acho que dedicou um poema a Drummond, mas eu acho que este poema, da qual eu destaquei um trecho, é o seu poema mais drummondiano. Gostaria de ter seguido passo a passo a criação de cada imagem-poema ou poema-imagem deste livro calidoscópico que visita tantos cenários, como o Parque de Diversinhos, e se encerra com Gênesis. No início era o verso. O Saxofonista, livro de contos de 87, portanto de há 30 anos atrás, compõe-se de 4 histórias fantásticas em algum lugar dentro do Brasil. Capa do seu irmão arquiteto Gabriel Francisco de Matos, o Chico. Primeiro conto é a história de um curta-metragem de 84. História do famigerado bandoleiro e caudilho mexicano alcunhado por todos de Pero Pelado. A Clícia descreve o seu encanto pelo cinema, acompanhando uma equipe que filma no Serraio do Goiano a história e tumultua a vida de uma pequena cidade à beira do Araguaia. Com um humor debochado e corrosivo,
seja na história da tela como nas histórias da equipe. É um grande observador, observação que usa para construir os personagens com 2 frases estão prontas para viver. De novo, inveja, rapaz. Os agradecimentos especiais ao Rio Araguaia e ao Pôr do Sol, nos créditos do filme, remetem aos anos do desbunde carioca, embora nessa época ele ainda fosse menino ou pré-adolescente. Né? O segundo conto, Empório de Versos. Sim, Simeão pôde fazer uma casa de fiança, né, de segredos. Ele pôde fazer um empório de versos, um empório que vende versos, versos bonitos, bonitos alegres e bonitos tristes para os apaixonados, versos eróticos, versos engajados que caídos ao chão e comidos pelos pássaros os mata asfixiados. Como precisávamos de um empório deste em Cuiabá, no Brasil e no mundo. Pois não é que a licença ou alvará deste imprescindível estabelecimento é caçado no lance a lá o Processo de Kafka e em seguida incendiado como em Fahrenheit 451 do poeta da ficção científica Ray Bradbury. O final é de encher os olhos. Vamos lá. Lá vai o poeta colando cartazes nos muros das mentes do povo em geral. O seu serviço é deveras fácil. É fácil. Mas pensem que em cada mureto das mentes do povo, afinal, existe um cartaz, apesar dos pesares. É proibido colocar cartazes. Já o conto